ele vai nos trazer uma mensagem. Pedimos assim o divino Jesus que envolva o nosso irmão com os bons fluidos e que ele possa nos trazer a sua fala com muita sabedoria. Senhor, dá-nos a oportunidade de iniciarmos o nosso trabalho. Assim seja, graças a Deus. João, a palavra está com você. Você tem 45 minutos. Fique à vontade. Ok, tá tudo bem com todo mundo bem, graças a Deus, né? Vamos aqui. Hoje, nós tivemos a oportunidade de, durante esse momento de reflexão que está ocorrendo na vida de muitas pessoas no mundo atual, devido à pandemia, a gente está lendo e relendo o Evangelho novamente aqui no nosso lar. E nessa semana que passou, nós estávamos lendo e chegamos nesse tema, né? A Era Nova, não é? E com isso, nós aqui nos dispusemos a conversar um pouco sobre a nova era, certo? Então, o, como nós vamos iniciar, não é? Como o nosso estudo de sábado, ele requer uma reflexão bem prática, nós vamos começar aqui falando sobre a Era Nova, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra, né, que Deus é único, certo? E, nesse sentido, ele tem todo um propósito para nós, certo? Então, ele veio mandou suas mensagens, né, através de vários espíritos ao longo do desenvolvimento da humanidade, mas teve um momento que ele nos proporcionou, né, trazer para nós o seu desejo para com a humanidade. E para esse desejo de Deus ser imprimido aqui nos seres humanos, ele utilizou os seus espíritos aliados, que a gente chama, os espíritos superiores, as pessoas, né, que encarnaram na Terra com esse propósito. Então, Deus é único, e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-los conhecidos, né? Não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Assim, os mandamentos de Deus, dado por intermédio de Moisés, contém o germe, né, da mais ampla moral cristã. E aí, nós observamos que na Bíblia, a gente vai observar um sentido dessa prática cristã, que é o sentido da prática cristã, está na sua pureza, não teria, então, compreendido isso, porque nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixou, né, de ser como um brilhante, né, uma luz, um farol que veio clarear a estrada, né, que a humanidade tem que percorrer. Então, a moral de Moisés, que Moisés ensinou, era apropriada ao estado que ele se propunha a regenerar. E esses povos, sensivelmente, né, selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não tinham compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo
que não por meio do holocausto. Nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes, das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvesse convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, ao mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã que há de renovar o mundo. Então, essa reflexão inicial nós estamos fazendo aqui para mostrar, né, que a nova era, para chegar nessa nova era, Deus teve que lançar a mão, né, o seu poder sobre os homens através de vários tempos, né, através dos tempos, e esse tempo ele foi passando e as pessoas foram se aperfeiçoando. Então, na época de Moisés, era praticamente impossível ter a sensibilidade espiritual, o seu desenvolvimento espiritual, né, a sua consciência espiritual como a de hoje. Então, para ele se tornar uma pessoa melhor, tinha que haver alguém para colocá-los na ordem da natureza. A natureza que Deus queria era a ordem moral. E aí ele colocou Moisés. Moisés difundiu, através dos mandamentos, as ideias de Deus e colocou nos corações das pessoas, né, um Deus único, o poder de Deus, que a existência de Deus, que a vida não era só da terra, existia Deus. Com isso, Jesus chega e vai ser o iniciador da transformação moral, né? Da moral cristã. Ele vai implantar um novo olhar, uma nova visão para um novo mundo para as pessoas, né? Para que as pessoas possam viver esse mundo, possam viver a sua vida em comum com o outro, ou seja, já se aproximando o homem do homem, né, dos irmãos, e fazendo com que brotasse nas pessoas, através das suas palavras, das suas ações, né, a caridade e o amor, que foi, né, a parte que Jesus veio fazer aqui, trazer o amor para a terra, certo? E dentro dessa caridade do amor, ele estabeleceu entre as pessoas, os seres humanos, né, um processo de solidariedade comum entre as pessoas. E essa solidariedade, né, tem uma moral, né? E essa solidariedade vai transformar a terra, a nossa morada, certo? Em um local mais adequado para a vivência dos espíritos. Sabe que no processo da transição, na etapa evolutiva dos espíritos, os espíritos, no seu processo de evolução, eles passam, né, por 3 processos, né, que é o mundo primitivo, depois o mundo de expiação e a nova era que nós estamos falando, que é o processo agora de regeneração. Aí muita gente pergunta se esse processo já chegou, né? E se que hora o mundo vai mudar, não é? Observa que as mudanças, elas vão ocorrer nas pessoas. E se você observar, e quando Jesus chega trazendo o amor, a caridade, a solidariedade, ele afirma no seu dia a dia
que o meu reino não é desse mundo, né? Porque o reino dele é o reino de Deus. E esse reino de Deus é o reino de todos os filhos de Deus. Só que fica a vaga, o vago daquela pergunta que as pessoas continuam perguntando. Mas o mundo já mudou? Que hora vai mudar? Né? Que hora vai ser essa era da regeneração? Né? E diante dos estudos das obras espíritas, a gente vai observar que esses tempos, né, segundo eles, são chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorremos as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredita, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem luta. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, colocando Deus no centro da vida do ser humano. Jesus continuou com a sua obra, trazendo o amor, a caridade e a fraternidade. E o Espiritismo deverá concluir essa meta, porque ele vai nos levar a entender o que, não só o que é o mundo de regeneração, mas o que é a vida. Né? Nós vamos entender que a vida é eterna. E o ser humano, ele é um espírito vivo, em processo de evolução. Então, nesse sentido, né, nós vamos observar um dia, né, Deus, em sua inesgotável caridade, ele permitiu que eu visse a verdade, né, varar as trevas. Ou seja, quando Jesus chegou aqui na Terra, ele trouxe luz para as pessoas. Ele trouxe muita luz, muita afetividade e muito amor. Só que ao passar dos anos, essa verdade, né, ela começou a se perder, certo? Só que aí, o que a gente observa é que desde do início, né, do Antigo Testamento, a gente observa que tem os assessores de Jesus e de Deus na Terra, mostrando a verdade, que são os espíritos. Os espíritos vêm falando e sempre falaram e vão continuar falando, nos advertindo, né? Que o mundo, por mais abalos que ocorra, por mais lutas que venha a ocorrer, nós vamos estar na ordem divina e nós temos que viver a lei da natureza, claro, mas para que possamos chegar um dia ao reino do Cristo, certo? Então, nesse sentido, Deus deu as possibilidades através da conscientização da existência de Deus, através da ciência que Deus deu a inteligência para que o homem estudasse e a ciência, né? Ela vai comulgando, né? Esses saberes cristãos, né? O do coração, que é o carnal, né? O corporal, e unido essas duas, né? Esses dois sentimentos, a ciência, nós vamos compreendendo cada vez mais a existência de Deus e a existência do Espírito, onde nós vamos observar que o Espírito vai continuar e o corpo é apenas, né, uma passagem aqui na Terra, certo? Então, dentro desses, todos esses ensinamentos que Jesus, Moisés, que Deus nos proporcionou e nos proporciona,
ele faz com que a gente vá entendendo cada vez mais a missão de cada um aqui na Terra, a missão de trabalho, a missão que nós temos que perdurar, certo? Então, por isso que dentro dessa missão está justamente a transformação do homem. Então, a transformação é necessária e essa transformação vem ocorrendo. E muita gente sempre fala, é o fim dos tempos, isso sempre falou, né? O fim dos tempos, né? Aí, e depois de tanto tempo, mais atualmente, estão falando, é a nova era, é a nova, né? O mundo. E nós mesmos, os espíritos, o mundo de regeneração chegando, né? Só que esse mundo, ele é de regeneração, está dizendo, é uma nova era de convivência que as pessoas vêm construindo. E muita gente já vivenciou isso. Muitos espíritos que vieram, construíram essa nova era dentro deles. Porque, na verdade, a nova era é uma transformação que vai acontecer e que vem acontecendo, a transformação moral, né, da humanidade, das pessoas. Então, como nós estamos num processo de progresso, a tendência é essa transformação ocorrer com mais ênfase e muito mais, né, e para muito mais pessoas. Então, essa transformação, né, é onde o homem vai vivenciar Jesus, né, nessa nova vida. Então, quando o homem estiver vivenciando os ensinamentos de Jesus, ele já vai estar vivenciando, né, a nova era. Essa nova era, que é o mundo de transição, que está impregnado dentro de cada um de nós, quem compreender que a vida tem que ser vivida no amor, na paz e na fraternidade, já está superando, né, muitos empecilhos que você teve na vida e poderá ter no futuro, certo? Então, a transição planetária, né, ela tá mais evidente em alguns livros, né, nós podemos ver que ela ia chegar, né, de transformação maior, ela teria que chegar um dia, né, e a gente vê isso no livro, na Gênese, né? A Gênese nos mostra que essa transição era necessária. Por quê? Porque o progresso é necessário. Então, ele diz na Gênesis diz o seguinte, que a Terra, né, no dizer dos Espíritos, não terá de se transformar por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Não. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudanças algumas na ordem natural das coisas. Então, nós podemos perceber que a transformação às quais estamos já vivenciando será gradual e natural, sem qualquer violência da natureza sobre o homem, pois é natural das leis do universo que todas as coisas ocorram em harmonia e que os homens maus desencarnados, né, desencarnarão, e o que chegará um tempo em que os que a geração velha irão desaparecer para uma nova florescer. Isso é explicado, né, na Gênese. E no item 28, Allan Kardec comenta, dizendo o seguinte, tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Aí ele diz o seguinte, nesse trecho aqui, ele observa que nós temos que ter a capacidade de entender e compreender em qual das gerações nós estamos, pois ambos têm objetivos opostos, onde uma quer o bem e a outra o mal, através do egoísmo. Então, se você tiver ainda achando bonito as maldades do mundo e fazendo maldade
porque acha que deve, ou que alguém está errado, eu tenho que consertar com maldade, não, você não está no processo, né? Ou você não está nem no processo de mudança e nem você está propício a passar para esse planeta, né, de transformação, esse mundo de regeneração. Porque a primeira coisa que tem que ser banida do homem é o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque nós, por mais espírito, no processo de regeneração que nós estamos, nós ainda somos aqueles espíritos imperfeitos da escala número 3, né? Do mundo espiritual, que estamos tentando melhorar. Então, se nós estamos tentando melhorar, estamos aqui reencarnados, viemos com um propósito de melhorar, então nós temos que vivenciar o Evangelho de Jesus, certo? E essa vivência, ela tem que ser um desapego, né? Nós não podemos ter apego, porque quando você é apegado às coisas materiais, o seu eu, ele transcende, e aí você, ao invés de ajudar você mesmo e ao próximo, você nem lhe ajuda e nem ajuda o próximo. Então você é o quê? É egoísta. Então o egoísta, ele tem um apego material muito grande, né? Então, e isso a gente observa que a humanidade ela teve um grande desenvolvimento no seu progresso, no progresso da humanidade, no desenvolvimento das ciências, das técnicas, do homem corporal, do homem sapiens até hoje, o desenvolvimento foi muito grande. Mas nós observamos que dentro, na questão material, né, na questão do egoísmo e do orgulho, o homem não se venceu. Não venceu essa parada, como diz o povo, né? Então, na questão espiritual, nós continuamos atrasados, muito atrasados. Por quê? Porque ainda o homem não entendeu que a vida não é só aqui. Então, enquanto o homem estiver trabalhando e vivenciando a sua vida em busca dos seus objetivos do dia a dia, da sua vida própria, pensando que a vida é só essa, nós vamos continuar vivenciando o orgulho e egoísmo. E aí você não vai estar vivenciando aquela velha frase, né, do Evangelho de Jesus, que de fora da caridade não há salvação, né? Você não vai ser caridoso e nem solidário. E quem é caridoso e solidário não é egoísta e nem muito tão pouco, né, orgulhoso, né? Então, se todos tivesse a consciência de que nós não morremos, né, que o espírito é um ser vivo, né, e nós estamos aqui de passagem no corpo, então nós trabalharíamos na base da solidariedade constante, ou seja, nós iríamos trabalhar pensando, não iríamos trabalhar pensando só no eu, né? Iríamos trabalhar pensando no próximo, hein? E nesse trabalho sempre em corrida com o próximo, nós iríamos crescer junto, ou seja, sabendo que não morre, por quê? Porque você está aqui no processo de desenvolvimento. Quando você desencarnar, vai continuar a vida. E as pessoas que vierem para cá para desenvolver a vida com você vai também desencarnar. E você aí o espírito vai continuar a sua vida. Se ele tiver desenvolvido a sua vida no progresso espiritual que foi determinado para ele aqui na Terra, ele vai continuar, né, na escala de mundos, né, evoluindo. Se não, ele vai ter que voltar. Então, no caso, a Terra sendo um mundo de regeneração, ele não vai nem reencarnar na Terra, vai ter que ir para um mundo mais inferior. Né? E aqui já vai estar sendo, já está ocorrendo esse momento de muitas mudanças. E essas mudanças, elas estão bem, bem observadas nos livros que o Divaldo lançou, né? Os dois livros, que é
a transição planetária, né? E o amanhecer de uma nova era, onde ele observa muito bem que essa transição planetária não ocorre só no aspecto geológico, físico da Terra, né? Mas essa transição, ela diz respeito realmente à mudança moral da humanidade. E aí a gente sempre bate naquela tecla de que, por mais que a gente veja maldades expostas no dia a dia, nós também estamos vendo muitas coisas boas acontecendo, né? E essas coisas boas acontecem com ações boas, ações de moral, né? De gente que desenvolveu e está se desenvolvendo moralmente, buscando a paz para a humanidade, né? E aí você observa que nesse momento que nós vivemos, nós sabemos que ainda existem dores, existe terremoto, tsunami, furacão, pandemia que nós estamos vivenciando, violência dos homens com os homens, né? Enquanto ao mesmo tempo nós já estamos vendo o quê? O tempo de luz, né? O bem, né? Que está se aportando aqui na Terra. Por quê? Porque a gente observa que nesse livro do Amanhecer, né, da Transição Planetária, do Manuel Filomeno, ele mostra que essa mudança está ocorrendo de mão cheia, né? Ele diz o seguinte, ó, ele diz o seguinte, aqui uma aspa aqui para o Manuel Filomeno, né? A vitória do bem e do amor, ao diluir-se das sombras da ignorância, embora persista alguns desmandos de vandalismo de breve duração, semelha um poema em prosa às narrativas que faz, informando das atividades espirituais e auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidas pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando de Santos de Assis, o êmulo de Jesus, que do seu tempo implantou na terra em sombras o período da ternura e da fraternidade, embora tudo conspire de maneira oposta. Então, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra ela deve elevar-se na hierarquia do mundo, né? Não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, a realização de grandes leis, né, universal que está ocorrendo. Então, a gente observa que dentro de todas as transformações que vem ocorrendo, a transformação no mundo terra, no mundo moral do homem, está ocorrendo com muita ênfase. E, evidentemente, a luta ela continua, porque em todas as nossas os nossos debates, o debate da humanidade, a luta é do bem contra o mal. E nós estamos observando uma coisa, que o bem ele vem vencendo. E esses que a gente sabe que luta a favor ou defendendo as maldades, eles estão perecendo. E aí você observa, não só os debates, como também as pessoas que não comungam com o bem, né? Eles vão se definhando. E, claro, o mundo Terra está realmente num processo de regeneração que a gente espera que a gente continue assim para que possamos ter uma terra cheia de paz e amor para todos. Acho que é por aí que eu tinha que conversar hoje. E essa nossa conversa, nós abrimos aqui que a gente pode continuar agora a debater e estou à disposição, obrigado, certo? Estou à disposição do meu amigo Walter e do povo que estão aí querendo continuar a nossa conversa. Ok, Walter?
Ok, João. Falei muito ou foi pouco? Opa, sua mensagem foi correta, rapaz. Mas é, Um momento aí. tá legal. Bem, a sua mensagem foi bem direcionada, né? A nova era. É, E essa nova era, ela está chegando, né? tá. Nós já passamos aí por, como você mesmo falou, por períodos mais difíceis, períodos primitivos. Isso. E assim nós estamos, graças à espiritualidade, graças ao Divino Mestre Jesus, nós estamos tomando consciência, estamos começando a enxergar o que as parábolas já diziam. E assim a doutrina espírita está nos abrindo os olhos, né, para que a gente possa compreender esse mundo espiritual, para a gente poder compreender que a vida continua Exato. e que nós estamos aprendendo que ninguém morre, né? E essa nova era que você coloca, que você colocou bem claro, é a era da consciência, é a era da regeneração. A sua fala foi bem clara, que temos aqui a oportunidade que a doutrina espírita nos dá de conhecer e se aprofundar dentro desses ensinamentos, né? Isso. E assim, nós agradecemos, né, pela sua fala, agradecemos pela oportunidade que foi tratada hoje, agradecemos a presença dos irmãos que vieram a esta casa, Pelinto Martins, onde puderam estar trazendo aqui a sua energia, contribuindo. E, para finalizar o nosso trabalho, eu pergunto, alguém gostaria de fazer algum questionamento ao João? Bom, se todos ficaram calados, porque a sua mensagem foi bem clara, João. Ou então não entenderam muito. A Mas, mensagem... Evaldo, eu queria só dar o adendo aqui, só para fechar aqui, dentro dos estudos aqui, a gente observando, a gente vai observar que essa nova era, ela está bem, bem aos nossos olhos quando a gente vê quem está reencarnando na Terra. A diferença dos meninos de hoje para os meninos de antes, né? Quando você vê, nasce uma criança, aí a criança, ela é quem ensina os adultos. Antigamente, a criança que nascia, o pai levava e trazia a mãe até crescer, 18 anos que podia dizer, agora tu pode ir. Hoje não. Hoje o menino com 3, 4 anos já está dando lição ao pai e à mãe e direcionando. Então, esses espíritos novos que estão chegando, eles estão vindo para nortear melhor e de aconselhar a transformação que nós temos que vivenciar. Nós temos que nos transformar. Então, Deus está deu 2 oportunidades para nós. Ele deu a oportunidade da gente reencarnar e vir aqui realizar o que foi proposto lá em cima, e está trazendo agora, aí no caso são 3, aí nos enviou o Espírito de verdade, que é o Consolador prometido, e agora está enviando os encarnados, os espíritos novos, que estão chegando na Terra, para ajudar a melhorar cada vez mais, né, a questão moral da humanidade. Se você observar o destaque que é essas figuras pequenas da Terra hoje, é algo assim maravilhoso. Então, é só quem não acredita, quem não quer acreditar, quem não acredita, porque a reencarnação é algo realmente real e que nós não temos problema nenhum de dizer que ninguém morre. Porque, tanto é que quem vem já vem mais instruído. Por quê? Porque ele se elevou, né?
ele cresceu, teve progresso. E aí, é daí para frente. Quem quiser se informar mais, leia esses 2 livros do Divaldo aí, que fica super legal, a gente fica compreendendo melhor, e é bom colocar em prática do nosso dia a dia essa nossa transformação necessária que nós temos que ter, né? É isso aí. Muito bem, João. Legal. Bom, a gente vai pedir a presença da nossa irmã Antônia para fazer a nossa prece de encerramento. E de já agradecemos a presença de todos. Legal. Será que saiu do ar? Foi todo mundo? Foi? Caiu a internet da região? Oi, oi. Hein, Aleto? Você acabou a Eu tô internet lá aqui. na. Eu tô Oi? aqui, mas parece que saiu todo mundo, né? Pois é. A Fátima tá aí também. Não, volta, voltou. E A foi? nossa energia caiu, viu, João? Mas já Ah, restabeleceu. legal. Eu vi aqui que A, parou tudo. a Antônia vai fazer aqui o encerramento. Dá de ouvir direitinho aí? Era tranquilo, tá? Então, a gente vai fazer uma leitura do João Nunes Maia, né, psicografada aí. Do livro Cura-te Mesmo, né, psicografia do Espírito Miramês, e o tema é igualdade. Igualdade, confiança nos outros. Acima de tudo, nós devemos ter confiança em Deus. Confiança é força que acumulamos em nossos caminhos, é alegria que aumentamos na intimidade do coração, é amizade que cresce dos outros para nós. Não podemos cair no esmorecimento, avaliando que somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, por que entrar na decadência diante da vida? Já que pensastes na grandeza de Deus, nos seus feitos, no seu amor, na sua bondade. Pensa um pouco na solicitude do nosso Senhor, e passarás a te revestires de coragem, de alegria, de caridade e mesmo de amor. Presta bem atenção, essa força parte da igualdade, porque se Deus é amor, ele tanto ama aos outros quanto a nós. Tira as dificuldades da tua mente e a paz passará a reinar em tua consciência com todas as forças que te ofertam o melhor e te farão nascer no teu mundo interno o contentamento de viver por conheceres que o Senhor se encontra contigo, dirigindo-te e te amparando em tuas necessidades.
Seja qual for a criatura, confia nela e pela tua confiança, faze com que ela se impulsione para a frente, animando-a para todas as lutas que porventura surgirem. Observa o quanto Jesus fazia em nome de Deus por confiar nele e ouvi-lo no seu comando. Nós, os espíritos, seus filhos, devemos fazer o mesmo, primeiramente confiando no Criador e depois na escala infinita das coisas. Ver a casa terrena que com todas as seguranças nos fornece o acolhimento à altura das nossas necessidades. É o amor de Deus, consubstanciando-se em todas as direções para o amparo das criaturas. Mesmo em pensamentos, não te esqueças de confiar nos outros. Mesmo em palavras, tem confiança nos companheiros que te cercam e não passando as aflições sem comunicá-los. E que ele tem Deus Pai como Pai de amor e que os ajuda em qualquer circunstância. Se tudo e todos são filhos nascidos na mesma luz, por que temer a vida e as coisas? Vamos remover o entulho imprestável da nossa mente, favorecendo somente a vontade do amor que gera caridade, a força do perdão que gera amizade, a vontade do entendimento que gera a paz. E não podemos nos esquecer de confiar em nós mesmos, de sorte a sustentar a crença na felicidade, certificando-nos de que a vida é difícil de ser interpretada por causa da sua grandeza. Se Deus é a árvore da vida universal, por bem dizer, nós somos as flores exalando o perfume que dele vem e que é o alimento da própria existência. Trabalhemos juntos com o mesmo ideal de servir amando e de servir desculpando, de servir entendendo, e que o crescimento vem como justiça do céu para os corações que confiam. Se tudo vem de Deus, para nós é uma alegria saber que Ele é amor. Ajuda no que puderes, onde quer que seja, passa ajudando e servindo. Fica ajudando e servindo e eleva-te fazendo o mesmo, porque essa é a lei universal. Deus a ninguém desampara, porque tudo e todos são filhos e Ele deseja que para todos flua o seu amor, de maneira que o bem-estar seja o bem-estar da própria vida. Alimentemos a confiança em Deus e que Ele já confia em nós. E assim, nessa sintonia, agradecemos ao Pai amado, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos benfeitores que nos acompanham, que nos assistem neste momento, nesta tarde. Possamos, assim, silenciar os nossos pensamentos, as nossas aflições e nos conectar com esse Deus infinito, a quem nos ouve, a quem sabe de todas as nossas necessidades. Pai amado, aqui estamos reunidos para agradecer tudo que tem nos dado, mas também, Pai amado, te pedimos por todos os irmãos em dores, todos os irmãos em aflições, todos os irmãos depressivos, todos os irmãos, ó Senhor Jesus, que se encontram nos leitos de hospitais, nos presídios, aos anciões nos asilos, às crianças nos orfanatos. Te pedimos assim, Senhor Jesus, por toda a humanidade.
por todos aqueles que não conhecem o teu amor infinito. Que tu tenha piedade de todos nós. Ó Mestre Jesus, ilumina assim os nossos pensamentos, limpa os nossos corações, fortalece a nossa fé e dai-nos, ó Pai amado, nosso Mestre Jesus, a perseverança para vencer todas as dificuldades que têm nos chegado. E que neste momento, Pai amado, os teus bons fluidos nos envolvam, dando-nos a paz e o equilíbrio aqui a que viemos buscar nesta casa de oração. Fortalece assim a cada um que nos ouve, aonde quer que esteja. Fortalece assim a todos os irmãos encarnados e desencarnados que partilharam deste evangelho, que partilharam desta palestra. Envolve assim o nosso irmão palestrante. Deus amado, envolve assim a cada trabalhador desta casa de oração, encarnado e desencarnado, em teu amor infinito. Graças a Deus. Louvemos assim quanta luz, quanta luz neste ambiente. Vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, o Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E assim nós demos por finalizado esse trabalho de atendimento fraterno. Que as luzes caiam sobre nós e que todos presentes possam ter recebido os fluidos necessários a cada um. E assim, mestre, muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.